Olá, bom dia. Com o texto de número 10 da sétima aula, tem o título A Formação Continuada de Professores, um espaço para autoria. Os autores são Jefferson Luiz de Azevedo, Maria Cristina Corrêa Pizzolo, Ricardo Luiz Bittencourt. Então, o presente texto, ele tem como objeto de estudo os programas de formação continuada ofertados na rede pública de ensino para os professores dos anos iniciais. E o objetivo desta averiguação é justamente o espaço de autoria destinado aos professores. E ele traz uma abordagem da história da formação continuada, também relata uma pesquisa realizada junto aos professores dos anos iniciais e, posteriormente, ele analisa os dados coletados e faz uma interpretação de tudo aquilo que foi encontrado e de todas as concepções teóricas que fazem parte do estudo. Então, ele traz aqui Heródoto, o historiador grego, com a seguinte frase: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então, entender como a formação continuada nasceu, as consequências que essa formação nos trouxe ao presente e ainda compreender o que há de ser feito, qual é a necessidade, quais são as dificuldades a serem superadas no futuro. Então, ele relata que nos anos 60, o INEP, junto ao Instituto de Educação do Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa para averiguar a eficiência dos cursos oferecidos pelo Instituto de Educação aos professores. E, a partir dessa avaliação, sondar quanto à eficiência, quanto aos ganhos que os professores poderiam ter com estes cursos. Partindo daí, nos anos 70, durante o militarismo, o governo militar ele estava interessado em profissionalizar os professores. E o método escolhido foi justamente o tecnicismo. Entretanto, apesar dessa concepção de profissionalizar, nós sabemos que o tecnicismo ele é fechado, não permite ao docente, ao professor interagir com aquilo que está aprendendo, construir saberes a partir de um determinado conhecimento, porque ele já vem pronto, fechado, apenas para ser executado, aquilo que foi programado, esquematizado por outra pessoa, por outros profissionais. Posteriormente ao período militar, os anos 80 vislumbraram avanços, pois a formação continuada ela passou a analisar as necessidades do contexto sócio-histórico, porém sem grandes avanços. E apenas com a chegada da LDB de 96 é que a formação foi vista como uma necessidade prioritária para a docência. Entretanto, a LDB de 96 deixa dúbio o que seria formação, não define especificamente o que é o contorno da formação. E, a partir daí, surgiram as primeiras interpretações, para os quais os cursos de formação continuada inicialmente foi chamado de reciclagem, que destinava-se exatamente a uma formação rápida e esporádica, treinamento,
que é exatamente modelagem de comportamentos, aperfeiçoamento, tornar perfeito, capacitação, tornar capaz é habilitar. Entretanto, os autores trazem também nomes, nomenclaturas atuais, necessárias, fundadas a partir do conhecimento dos professores. E tudo aquilo que este conhecimento pode contribuir para construir saberes através da partilha de conhecimentos, que é justamente educação permanente, formação contínua e formação continuada. São termos que necessitam ser averiguados. Um detalhe da educação permanente é justamente a compreensão de que ela não se finda, ela é contínua, ela vai até uma linha contínua. Vamos lá. Na segunda parte do artigo, os autores, eles trazem a pesquisa que foi propriamente realizada em 6 escolas da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Dentre essas 6 escolas da rede pública, estadual e municipal, eles selecionaram 50 professores. Entretanto, apenas 11 tiveram o interesse de participar efetivamente da pesquisa. E, dentro dessa abordagem feita aos professores, as perguntas foram diversas, e uma delas perguntou qual era o tempo destinado à formação, para o qual os professores mencionaram ser curto, longe, distante de um tempo de outro, apenas 6 meses de intervalo entre essas formações, e também eles quiseram saber se essa formação traz resultados eficientes à prática docente em sala de aula, e para os quais os professores responderam que, além de o tempo ser insuficiente, não havia um feedback dos formadores para conhecer, saber se aquilo realmente que foi estudado, que foi aprendido, foi executado em sala de aula, quais foram os resultados, o que nós podemos conhecer para que a próxima formação seja mais vantajosa. Não havia essa troca. Então, e também não havia momentos de trocas de conhecimento, de partilha de conhecimento. E nesse sentido, saber o que o professor necessita no seu dia a dia. A partir desses diálogos, não havia uma abordagem que averiguasse a necessidade do professor. E os autores trazem uma seguinte frase: a escola precisa organizar-se para promover compartilhamentos, trocas, busca coletiva para a solução de problemas imediatos. Então, neste sentido, eles também buscaram saber o que o professor entendia por autoria. E muitos levaram apenas para a questão da teoria, propriamente da produção escrita, como TCC, artigos, não aquilo que se propõe, que é exatamente uma das competências do professor, a qual o professor necessita ter, é a autoria, a produção da autoria da sua prática, para os quais os autores aqui do artigo, eles indicam que a autoria está intimamente ligada à prática reflexiva do professor. Ou seja, ele deve compreender sua realidade, a partir daí verificar a necessidade da sua sala de aula ou da sua comunidade, e então agir de forma crítica para que esses problemas sejam resolvidos. Ou seja,
O professor é o autor da solução do problema, aquele em que vai pensar o que deve ser feito, não só ouvir e executar aquilo que foi planejado pela Secretaria de Educação. E aqui também nós temos uma frase que eles nos deixam, os autores nos deixam. Até que ponto estamos dispostos a ouvir de nós mesmos ou de outrem toda a verdade? Isso nos remete a um termo que Foucault traz, denominado parresia, para o qual ele diz que parresia é ouvir, é saber ouvir uma verdade. Até que ponto o professor está disposto a se fazer uma autocrítica da sua prática, se encontrar dentro de de múltiplas concepções de ideias que é a escola, múltiplas ideias que muitas das vezes divergem dos seus pensamentos, ideias não apenas de teorias formadas por grandes teóricos, mas de compreensão de realidade. Então, nesse sentido, é que vem o termo saber ouvir de si mesmo ou de outros. Saber ouvir a verdade a partir de uma formação de novas concepções, ter conhecimento crítico da sua realidade para transformá-la, ou seja, para que uma educação de qualidade seja de fato partilhada. E aqui nós concluímos a apresentação desse artigo. Muito obrigada.